a verdade sobre os 10 mandamentos e as obras da carne e o fruto do Espírito. Nossa palavra hoje está em Gálatas 5, do 16 ao 26. A pergunta a ser respondida aqui: qual a relação dos 10 mandamentos com as obras da carne e com o fruto do Espírito Santo, descrito em Gálatas 5, do 16 ao 26. Assista até o final e vamos responder juntos na palavra de Deus, né? Olá, olá, Rose aqui, família amada, comunidade linda, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Damos continuidade com este vídeo ao nosso estudo, nossa jornada pela verdade sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são mais do que regras. Eles nos revelam o coração de Deus e nos ensina a viver em liberdade. Vamos orar? Que o Espírito fale conosco, nos ensine e aplique estas palavras ao nosso coração e nos cure as feridas da alma, nos conduzindo pelo caminho da verdade, pelo caminho da luz e pelo caminho do amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ler Gálatas 5, do 16 ao 26. Vamos lá. Que diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, fé, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gratidão, Senhor, por tua libertadora palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Nos estudos anteriores, exploramos a profundidade dos 10 mandamentos e como eles revelam o caráter de Deus, o caráter e o coração de Deus. Hoje vamos fazer algo ainda mais especial. Vamos ligar esses mandamentos à vida no Novo Testamento, mostrando como eles nos ensinam a evitar as obras da carne e a desenvolver o fruto do Espírito Santo, como Paulo nos fala em Gálatas 5, do 16 ao 26, né? Deus não nos deu apenas regras, Ele nos deu direção
para viver plenamente, refletindo seu caráter e produzindo o fruto do Espírito em nossas vidas. Os 10 mandamentos e a obra da carne. Vamos começar a responder aquela pergunta lá do início, né? Os 10 mandamentos são princípios que nos protegem das obras da carne. As obras da carne, como Paulo descreveu detalhadamente, elas estão descritas nos 10 mandamentos, né? As obras da carne são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, rivalidades, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, orgias e coisas semelhantes. Agora, vamos olhar para os mandamentos. Não matarás. Protege a vida, toda ela, desde o seu início, e nos ensina a controlar a ira, o rancor, a agressividade. Não adulterarás, nos mantém puros, protegendo contra adultério e impureza. Não roubarás, nos ensina a respeitar o outro, evitando o egoísmo e injustiça. Não dirás falso testemunho. Nos guia a falar a verdade e a evitar contendas, fofocas, inimizades e rivalidades. Perceba, cada mandamento atua como uma barreira contra as obras da carne, protegendo nossa alma de ações e pensamentos que ferem a nós e ao próximo. Como ligamos, então, os 10 mandamentos com o fruto do Espírito? Vamos responder essa pergunta agora? Quando obedecemos aos mandamentos, não estamos apenas evitando o pecado. Estamos criando o ambiente para que o fruto do Espírito se desenvolva em cada um de nós. Oh, glória! Oh, glória! Né? Ai, ai. Paulo nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé. Está em Gálatas 5, 22, 23. Nós lemos, né? Observe a relação. Se eu não cobiço, aprendo contentamento e gratidão, eu não vivo a ansiedade, né? Isso produz alegria e paz. A alegria é um fruto do Espírito. E aqui eu falo sobre viver com fibromialgia, né? Viver com fibromialgia é muito difícil. Eu levantei o braço aqui e senti dor. A gente sente dor o tempo todo, dor constante, e às vezes a dor se identifica nos menores movimentos, né? Mas para conviver com a fibromialgia é preciso ter este fruto do Espírito em nossa vida, a alegria do Espírito Santo, porque senão a dor constante nos leva os pensamentos para outros caminhos, para outras direções. Então, eu convido você, meu amigo e minha amiga, que estão aí sofrendo, convivendo com a fibromialgia, né? Que busquem esse encontro com o Senhor, que busquem esse fruto do Espírito para a sua vida, a alegria que você vai conseguir conviver com a fibromialgia sem trazer
para a sua alma a tristeza que normalmente acompanha a dor constante. Mas só com o Espírito Santo é possível conviver com essa fibromialgia e manter a alegria vindo de dentro. Não é algo superficial, não é algo falso, não é algo também que nos tira a dor, mas às vezes a gente dá até uma esquecida, sabe, da dor, porque o Espírito Santo nos proporciona isso, né? Enquanto esperamos o milagre. E toda a honra e glória seja dada a Deus, né? Se eu não mato, nem guardo rancor, aprendo mansidão e domínio próprio, sem respostas intempestivas aqui, né? Sem reações bruscas. Se eu não adultero, aprendo fidelidade e amor verdadeiro. Se eu não minto, nem calunio, não dou falso testemunho, aprendo bondade e benignidade. Ou seja, obedecer aos mandamentos abre espaço para que o Espírito transforme nosso coração. Não é apenas uma obediência externa, mas uma mudança interna que gera frutos espirituais. Glória a Deus. E esses frutos espirituais estão ligados a perdão, reconciliação e frutos. Mas o perdão só é possível com arrependimento sincero. É que o outro ponto essencial, né, é o perdão. Paulo nos ensina que o amor e a mansidão devem marcar nossa vida. Seguir os mandamentos nos ensina a respeitar o próximo, a não gerar conflitos e a viver em paz, mesmo em situações difíceis. Quando somos feridos, os mandamentos nos ajudam a escolher perdoar, controlando a obra da carne, do rancor, da ira e da amargura. O perdão, então, se torna uma prática que desenvolve o fruto do Espírito, porque só o Espírito nos dá força para perdoar e amar os outros e a nós mesmos, quando não sentimos vontade natural de fazer isso. É algo assim, a vontade natural de perdoar, ela realmente é difícil de vir, dependendo da situação que você está vivendo. E por isso o perdão é tão importante, né? Perdoar também requer humildade. Para você não ficar assim, não aceito. Perdoar também requer humildade. E ainda que não queiramos, que a nossa carne não quer, não vou perdoar. É preciso tomar a decisão de perdoar. Perdão é decisão, né? E o Espírito Santo se faz presente na nossa vida para nos ajudar com essa decisão e permanecer na decisão de perdoar sempre, né? De perdoar. Como nós vamos estudar e aplicar isso na vida prática, no dia a dia. Leia os 10 mandamentos, focando em como cada um previne as obras da carne. Cada um previne as obras da carne. Porque quem vive pelas obras da carne, vive sob o jugo da lei. Porque, como eu já disse,
Nada fique oculto diante do Senhor. Tudo vem às claras, né? Em algum momento, o que se está fazendo vem às claras. E aí vem as consequências, né? E quando você obedece, você está se prevenindo de cometer esses erros. É o que Jesus disse para cada pessoa que ele curou, né, durante o ministério dele. Ele disse: vá e não peques mais. A pessoa é ser perfeita a partir dali? Não. Mas ela se esforçar para ser. É o que nós fazemos diariamente. Tá bom? Medita em Gálatas 5 e faça a conexão. Cada mandamento que você obedece é uma oportunidade de permitir que o Espírito produza o fruto em você. E o apóstolo Paulo nos diz que em relação ao fruto do Espírito Santo, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quando você recebe o fruto do Espírito Santo e vive com esse amor ao próximo, você vive com moderação, com temperança, né? Você não está sob o jugo da lei. E contra essas coisas, não há lei, porque você está vivendo bem, você está vivendo de forma íntegra, de forma correta, e não tem que se preocupar, né? Você tem que fazer por você, cuidar de você e orar pelo outro. Né? Medite em Gálatas 5 e faça conexão. Cada mandamento que você obedece é uma oportunidade de permitir que o Espírito produza o fruto em você. Quando enfrentar escolhas difíceis, pergunte: o que me convém? Qual escolha permite que o fruto do Espírito cresça em mim? Antes de tomar a decisão. Tá bom? Pratique perdão consciente. Tome a decisão. Eu quero perdoar. Vou ter um coração perdoador. E comece a perdoar. Não importa o que o outro fez. O que importa é o que você vai fazer. Tá bom? Controle a sua língua, a sua mente e os seus pensamentos, alinhando suas atitudes com os princípios divinos. Lembre-se, não se trata de regras rígidas, mas de vivência espiritual, permitindo que Deus transforme você de dentro para fora. Os 10 mandamentos não são apenas uma lista de não faça isso. Eles são princípios vivos que nos protegem das obras da carne e criam espaço para que o fruto do Espírito se manifeste. Obedecer aos mandamentos é, na verdade, escolher a vida, escolher a paz, escolher amor, escolher plenitude espiritual em Cristo Jesus. Que cada mandamento nos guie a viver com consciência, não por obrigação, não, mas para que o Espírito Santo nos transforme e nos faça refletir o caráter de Deus. Vamos orar? Jesus, meu Senhor e Salvador, abre minha mente e meu coração para guardar a Tua palavra. Nos concede a graça do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Se essa palavra falou ao seu coração,
Meu querido e minha querida, curta este vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém e nos ajude a espalhar a palavra do Senhor, levar cada vez mais longe. E se você deseja continuar caminhando comigo nesses estudos bíblicos, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, nem a nossa live, toda terça-feira às 19 horas, onde estudamos o livro dos Salmos. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, transforme a sua vida e conduza cada passo do teu caminho. Deus te abençoe. Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo.